Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Eu quero meditar com você hoje na palavra de Deus, que se encontra em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7, onde o texto bíblico vai nos dizer: não erreis, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também ele irá colher. Esse versículo bíblico, ele traz para nós um ensinamento maravilhoso, onde nós temos que observar e fazer de tudo para não se esquecer dele em todos os caminhos que nós vamos trilhar sobre essa terra. Neste texto podemos fazer 3 observações, mas eu quero meditar com você profundamente na parte final do versículo. A primeira parte, o apóstolo vai trazer um conselho dizendo: olha, não erre. Quando ele diz isso, ele está dizendo da seguinte forma: não se faça de desentendido. Não deixe de observar a realidade. Não deixe de observar o princípio. Não ignore. Não se faça de desentendido. Não deixe de buscar conhecimento. Não deixe de observar. Não deixe de atentar para aquilo que está acontecendo e para aquilo que já foi dito por Deus. Não ignore o que Deus está dizendo. Quando Deus diz, vai acontecer. Quando Deus pronuncia uma palavra, ela é uma realidade. Quando Deus diz que não pode, não pode. Quando Deus diz que vai dar errado, vai dar errado. Quando Deus diz que aquele caminho conduz para uma perdição eterna, é verdadeira. Não ignore isso, porque de Deus ninguém pode zombar. Entenda essa grande realidade, porque isso tem acontecido muito nos dias atuais. Estamos brincando com Deus, com o nome de Deus. Se fazem tantas coisas dizendo que foi Deus que mandou, que Deus que me orientou. Ah, Deus que mandou eu vim congregar nessa igreja. Ah, Deus que mandou eu vim aqui nesse parque. Ah, Deus que mandou eu vim na casa da minha mãe. De repente acontece uma bagunça. Ah, Deus mandou eu vim para essa igreja, mas eu não quero mais ficar. Ah, Deus mandou eu vim aqui falar com você, mas eu não quero mais falar. Como se Deus fosse um menino que ficasse brincando com a nossa fé, com a nossa esperança e com a nossa vida. Isso não é verdadeiro. Então, o texto diz: de Deus não se zomba. Não zombe de Deus. Não fale que Deus mandou se Deus não mandou. Não faça em nome de Deus se Deus não te direcionou para isso. Preste atenção nisso, porque isso tudo tem sido um grande problema nos dias atuais. Usamos o nome de Deus para tudo, fazemos tudo errado e aí o nome de Deus fica sendo blasfemado, porque se eu digo que eu estou representando Deus e eu faço tudo errado, Deus está errando e Deus não erra. E você e eu temos que ter isso bem claro no nosso coração. E o texto traz essa ideia: preste atenção, não se faça de desentendido, respeite a Deus, porque tudo que você plantar, você vai colher, meu irmão. Isso é uma coisa que nós não gostamos muitas vezes. Até existe uma frase que diz: a plantação é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. E quando nós lemos que tudo que eu planto eu colho, nós temos que entender o texto, que ele está falando de escolhas, de decisões que eu tomo. E quais são as minhas decisões hoje? Porque as minhas decisões de hoje me trarão resultado do amanhã. Quantas pessoas estão hoje tristes, sozinhas, abandonadas, desprezadas e passando por muitos problemas que não são problemas ocasionais, não são problemas que vieram do nada, são apenas frutos das suas escolhas do passado. E é um princípio bíblico que nós não podemos ignorar. Muitos homens, quando eram novos, e mulheres, quando eram novas, viveram suas vidas de forma dissoluta, faziam o que queriam, iam onde queriam, e depois, quando chegou a velhice, já não tinha mais força, mas não tinha uma família, não tinha filhos. Se tinha filhos, os filhos não têm respeito porque ele não cuidou dos filhos. Se tinha uma esposa, ela não cuida dele porque ele abandonou a esposa. Quantos hoje estão se esquecendo disso? Quantas pessoas hoje são belas, estão aproveitando para explorar a sua beleza, tendo vários relacionamentos? Quantos homens, por serem bonitos, estão casados, mas estão abertos a outros relacionamentos, decepcionando a esposa, abandonando a esposa, deixando filhos em casa sem pai? Quantas mulheres também, nesse tempo presente, que são bonitas, estão abandonando filhos e maridos para curtir um momento de prazer e de ego pessoal? Não se esqueça do princípio. O princípio ele não pode ser mudado. Quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Quem planta mentira, colhe mentira. Quem planta inveja, colhe inveja. E eu quero convidar você nesse dia, meu irmão,
para que você dê uma olhada em como você está. Porque o texto não tem nada a ver com a vida das pessoas, tem tudo a ver com a minha própria vida. Porque o texto diz, olha, Valdomiro, tudo que você plantar, você vai colher. E isso deve ser assustador para cada um de nós, se nós não tivermos atenção no que estamos plantando. O que estamos plantando no nosso casamento? O que estamos plantando na nossa amizade? O que estamos plantando na nossa profissão? O que estamos plantando no dia a dia? Preste atenção, porque isso vai te trazer um resultado amanhã. Quando se fala de plantação, é preciso ser inteligente e ver que tem um processo. Algumas coisas nascem rapidamente, outras coisas demoram. E quando fala que o homem vai colher o que plantou, quer dizer que você vai colher o fruto. Vai ter um resultado lá na frente sobre todas as suas ações. E pode ser que algumas coisas demorem para nascer. Algumas coisas você vai fazer hoje e o resultado vem depois de 20 anos. Como, por exemplo, ter um relacionamento fora do casamento, que é um princípio de Deus, onde Deus deseja e orienta todos nós. Temos um relacionamento só quando casarmos, quebramos esse princípio, fazemos sexo antes do casamento, geramos filhos antes do casamento. Depois de um tempo aquilo vem um resultado e um filho que não nos ama, um filho que nos despreza, que nos ataca. E isso tem trazido grande problema para a vida cristã e para a sociedade em geral. Plante de forma consciente. Plante sabendo que tudo que você plantar hoje você vai colher amanhã. Plante no seu casamento o amor, o respeito, o companheirismo. Plante na sua vida familiar o amor, o respeito, o cuidado. Plante na sua vida cristã, leitura bíblica, oração, culto e não brinque com Deus. Porque hoje nós encontramos muitas pessoas tristes com Deus, simplesmente porque Deus deu a elas o que elas literalmente plantaram. Tome cuidado, porque você hoje pode estar ignorando o amanhã, mas o amanhã vai trazer para você, literalmente, o que você plantou hoje, seja bom ou seja ruim. Espero que você medite, espero que você reflita e que você seja neste momento inteligente para entender esta orientação e que você não brinque com Deus e que você não ignore a realidade do princípio bíblico. E se você está vivendo algum problema que você não tem nada a ver com isso, tenha paciência, ore a Deus e veja o que você pode aprender dessa situação, porque em muitos momentos este problema que veio sem você esperar, ele é tão somente uma prova que você descansa em Deus, que você crê em Deus e quem está observando você vai ter que testemunhar. Aquela pessoa passou por um problema que ela não tinha nada a ver, mas ela como cristã, ela descansou em Deus, ela confiou em Deus e hoje ela é uma vitoriosa. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus, amém.